Já estamos no YouTube também. Eu vou sair e vou deixar o Fernando de host. Boa live, gente. Bom trabalho aí. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia a todos. Esse é mais um Marcenaria na Ponta do Lápis. Já já a Paulinha Dutra está entrando conosco aqui no Instagram. E hoje nós estamos também no YouTube. Vamos ver aqui. Bom dia a todos. Esse é mais uma Marcenaria na Ponta do Lápis. Já já a Paulinha Dutra está entrando conosco aqui pelo Instagram. Vamos falar de orçamento, né? A gente colocou uma pergunta esse fim de semana: qual é a maior dificuldade que você tem com o seu orçamento? Então, vamos responder as perguntas sobre dificuldades com o orçamento. Tá? Então, estamos também no YouTube. Deixa eu ver aqui quem está aqui conosco. PJS Oficina, Luciana Góes, Vicente Paducci, da Madeira, tem Nilson. Bom dia, pessoal do YouTube. No Instagram ainda estou entrando aqui. Oswaldo Nonato, bom dia. Esse é mais uma Marcenaria na Ponta do Lápis, toda segunda-feira, às 7 da manhã, para a gente falar sobre... Marconi Valadares, bom dia. Para a gente falar sobre orçamento, né? Como calcular preço. Aliás, gestão em geral. Flávio Borges, bom dia. Excel Móveis Design, bom dia. Vamos ver agora a Paulinha entrando. Bom dia. Bom dia, Paulinha. Me ouve bem? Todo mundo bem? Bom dia a todo mundo. Bom dia. Bem, pessoal, esse é mais uma Marcenaria na Ponta do Lápis. São 7 horas pontualmente, horário de Brasília. Vamos começar o Marcenaria na Ponta do Lápis. Então, esse fim de semana a gente colocou no ar perguntas sobre dificuldades para fazer orçamento. E aí a gente recebeu um monte de perguntas, principalmente sobre mão de obra, né? Então, a gente tem aqui o Fábio Luciano Pereira. Minha mão de obra, por favor, me ajuda. Então, Paulinha, vamos começar por essa. Como é que a gente faz para levar em conta a nossa mão de obra na montagem de preço? Quer começar aí, Paulinha? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quanto você quer ganhar, né? Qual que é o salário, qual o prolabore que você precisa para começar a iniciar essa conta? Está tendo retorno do meu áudio ou só eu estou ouvindo o retorno? Não, eu estou aqui, para mim está de Perfeito. boa. É só o seu áudio normal. Então tá bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, Fernando, além das contas fixas, mas um ponto muito importante é quanto eu quero ou preciso ganhar. Qual que é o meu prolabore? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer, né? E a primeira coisa que tem que anotar aí também. E junto com isso, precisa também os custos fixos para levantar aí o custo hora, custo dia, o custo da sua mercenaria. Tá? Perfeito. Então, pessoal, essa pergunta, né, que foi feita, né, quem foi que fez essa primeira pergunta? Foi Fábio Luciano Pereira, que fez essa primeira pergunta. Como é que faz para ajudar, assim, pedir ajuda, como é que eu faço com a minha mão de obra, né, na hora de calcular, de juntar tudo, né, para saber quanto custa a sua marcenaria estar funcionando. Então, pessoal, o que a Paulinha falou, né?
você precisa estabelecer qual é o seu salário, né? E esse estabelecimento do que é o salário, né? Ele embute digamos, uma filosofia, uma visão. A nossa visão é que a empresa é uma vaquinha que você tem que manter gordinha para dar leite para você, enquanto que você, fazendeiro, você tem que ficar slim, tem que ficar esbelto, ou seja, não vai matar a vaquinha de fome, tem que manter a vaquinha bem. Então, estabeleça um prolabore para você, tá? Que seja o suficiente para você ter uma vida digna, pagar suas contas, mas não adianta botar um prolabore que a sua empresa não vai conseguir pagar para você. Você põe um prolabore lá, 20 mil, né? Se você põe um Aí quanto prolabore você de 20... precisa produzir, né? Sim, imagina só, você põe um Você pode prolabore pôr 20 mil, mas você tem que produzir para Pode, isso. você pode, aliás, vamos lá, somos crentes na liberdade, né? Então você pode botar o prolabore que você quiser. Agora, o seu negócio vai conseguir gerar isso. Se você trabalha 20 dias por mês, e se você põe um prolabore de 20 mil, você de saída, né? De saída, todo dia você tem que produzir no mínimo R$ 1.000, né? R$ 1.000, tá? Quer dizer, não é lucro, mas os R$ 1.000 de faturamento para pagar você, né? Na realidade, um pouco mais, né? Um pouco Então, mais, né? Porque se você descontar os materiais e descontar o custo do dia da marcenaria, você vai ter que colocar muito mais, né? Talvez você tenha que produzir aí 1.300, você vai ter que fazer um faturamento talvez de 60 mil ou mais para conseguir pagar esse prolabore para você. Acho que mais, né, Paulinho? Muito mais. Talvez 80, 100 mil na hora que põe Mas material porque e quanto tal. mais você produz, na verdade, mais pessoas você precisa, quanto mais você precisa produzir, mais pessoas você precisa ter na equipe, mais custo isso tem. Sim. Então, ele aumenta de acordo com o patamar do seu prolabore e você vai aumentar também o número de funcionários, o número de atividades, o número de coisas que você precisa entregar mês. Tudo. Fernando, eu estou ouvindo o retorno, eu vou sair e entrar rapidinho só para resolver isso, tá? Mas pode ir tocando aí. Tá. Bem, pessoal, então, essa pergunta, né? O quanto eu coloco da minha mão de obra, né? Para poder calcular qual o preço dos meus produtos. Então, estabeleça um prolabore para você, tá? Estabeleça um valor que te permita ter uma vida digna, né? Mas que permita ter um negócio suportar esse prolabore, né? Sem que isso seja uma carga excessiva, né? Então, pessoal, só atualizando quem está chegando agora, bom dia, esse é o Marcenaria na Ponta do Lápis. Esse programa é levado toda segunda-feira, às 7 da manhã, pela Paulinha Dutra e eu, né? E a novidade de hoje é que a gente está também na internet, no YouTube, tá? Na internet a gente está o tempo inteiro, né? Então, o pessoal que está aqui no YouTube nos assistindo, né? Se quiser fazer pergunta também. Então, só para atualizar todo mundo, o que nós fizemos? Nós colocamos uma pergunta no Instagram esse fim de semana, qual é a sua maior dificuldade na montagem de orçamento? E muitas perguntas vieram sobre mão de obra, tá? Como levar em conta a mão de obra, a sua mão de obra, né? Para poder calcular o orçamento, né? Então, no caso da sua mão de obra, você, dono da empresa, estabeleça um prolabore, porque se você não tiver um prolabore estabelecido, você não vai poder nem calcular os teu custo, tá? Não vai, se você não sabe quanto a empresa paga para você, como é que você vai saber o teu custo, o custo da tua empresa, tá? Então, fundamental estabelecer um prolabore. E, pessoal, esse prolabore, ele não é um número de faz e conta, tá? Você tem que respeitar esse número. Você não pode misturar a vida da empresa com a sua vida pessoal. Ou seja, você disse assim, meu prolabore é de R$3.000 por mês. A empresa vai te pagar R$3.000 por mês e você vai ter que viver com isso. Meu prolabore são R$5.000 por mês. A empresa vai te pagar R$5.000 por mês e é isso, tá? Então, tem que estabelecer o prolabore e tem que respeitar o prolabore que você estabelecer para você, tá? Então, isso em relação à sua mão de obra, tá? Vamos ver a Paulinha entrando aqui. Tá?
Tá. Alô, Paulinha? Tô me ouvindo? Tô ouvindo você bem. Tá? Então tá bom. Se tiver com retorno aí, vocês me falam. Aqui para mim não tá. Ok. Então, a gente falou, pessoal, da mão de obra quando é a mão de obra do proprietário, né? Agora, você tem outras mãos de obra envolvidas. Se você tem um empregado, tá? Você vai ter que levantar todos os custos, né, Paulinho? O que entra de custo aí? Vamos lá. Você fala, se for da parte dos empregados, a gente tem que colocar aí, ó, FGTS. Você precisa fazer uma provisão de demissão, tem o INSS. Então, assim, um funcionário hoje que custa 2.000, Olerite, ele não custa 2.000 para a empresa, porque você tem esses impostos que você precisa pagar à parte. Então, cada categoria e faixa de salário, ele vai incluir um percentual. Então, a gente precisa contar isso nos custos do funcionário. A Paulinha citou a FGTS, citou a provisão para demissão dos 40% de multa, normalmente, né? Toda demissão é considerada uma demissão, né? Você tem 13º, você tem férias, você precisa todo mês levar em conta o valor desses gastos, né? Que são os encargos que existem sobre a folha de pagamento, né? E como a Paulinha falou, não pensar que é simplesmente o salário, não é só o salário, né? Salário, férias, 13º, fundo de garantia, multa sobre o fundo de garantia, INSS, tá? E isso precisa ser computado, né, para você calcular corretamente, porque você vai ter que pagar. Férias, por exemplo, você não paga todo mês, mas você precisa reservar o dinheiro, porque senão chega na hora que a pessoa tira férias, você não tem o dinheiro. 13º, você não paga todo mês, você vai pagar metade em novembro, metade em dezembro, mas se você não reserva o dinheiro, chega na hora de pagar o 13º, você não tem. Então, isso tudo tem que sair de algum lugar, e esse lugar é o preço. Então, você precisa incluir... E se você não faz a conta, né, Fernando? Se você não sabe o quanto custa, você não sabe quanto você precisa guardar, né? E aí você acha que aquilo é lucro da empresa e gasta esse dinheiro da empresa, né? E gasta, e compra uma pizza, e assina o Netflix, e compra um carro, e não sei o quê. Aí chega na hora de pagar as contas, não tem o dinheiro, e você fica se perguntando, pô, mas onde é que está? Eu faturei tanto, onde é que está esse dinheiro? Né? Você não considerou esses gastos que você tem, né? A gente falou da mão de obra nossa, falou da mão de obra de empregado. Paulinha, e quando tem um contratado, por exemplo, você contrata alguém só para fazer uma montagem, como é que funciona nesse caso? Nesse caso, aí depende do acordo, né? Que nem o nosso advogado falou, vai depender da quantidade de vezes que você contrata essa pessoa para ter vínculos ou não. Mas quando você contrata uma pessoa, você precisa incluir isso, um terceiro, dentro do seu orçamento. Se você paga ali por dia, ou se você paga ali por um projeto, um percentual do projeto, você precisa acrescentar isso no seu preço, né? No seu orçamento final. Perfeito. Ou, por exemplo, vou pegar um carro para fazer entrega do material para mim. Então, você tem que incluir isso, esse custo, no orçamento. Sim. Então, tudo aquilo que você vai gastar, pessoal, tem que sair de algum lugar. Esse lugar é o preço e quem paga é o cliente. Se você não incluir, você vai cobrar a menor, vai cobrar menos do que você deveria, consequentemente, vai faltar dinheiro, né? E assim, uma ilusão que a gente vê, as pessoas dizendo, mas se eu cobrar correto, o cliente não paga. Só que o dinheiro saiu do mesmo jeito, né? Então, o que adianta você fornecer um orçamento menor do que o que realmente vai gastar? Porque se o cliente não pagou, vai sair do teu bolso, tá? E não é justo. O negócio, ele deve se pagar, senão o negócio quebra, a sua empresa quebra, né? A gente escuta bastante isso, né? Mas se eu colocar todos esses valores, o cliente não paga. E, na verdade, não é que o cliente não paga. Quando você coloca os valores, você entende e aprende a dizer não a um projeto que você não vai ganhar para fazer. Perfeito. E perder tempo trabalhando nesse projeto, você poderia estar fazendo um outro que você ganha. Ou seja, é um duplo erro, né, Paulinha? Você gasta seu tempo, seu esforço, seu conhecimento, o que for, para fazer um projeto no qual você vai ter um lucro menor ou vai ter prejuízo, enquanto você poderia estar se dedicando a um projeto que ia trazer um resultado muito maior para a sua empresa.
E a gente só fica sabendo isso se a gente tiver os números, se a gente fizer a gestão da empresa, né? Por isso é que a gente fica batendo nessa tecla, estamos aqui toda segunda-feira para trazer essa informação para vocês, desenvolver consciência do que é necessário fazer e explicar o conhecimento para fazer corretamente, né? A gente teve uma pergunta, na verdade, uma observação das respostas, que foi alguém que falou assim, quando eu trabalhava de CLT, aí você veja aí só quem que é que falou com a gente, eu sabia o preço da minha hora, agora eu não sei. Mas, na verdade, a conta é a mesma, né? A conta é a mesma. Quanto você quer ganhar, dividido por quanto você produz, quantas horas você trabalha, ou dias você trabalha. Sim, a pergunta foi do Ateliê Genoveva, né? A minha hora trabalhada. Quando você é CLT, você sabe. Agora não sei mais, né? Na realidade, sabe sim, né? Basta a conta é a mesma. Pega o Prolabore, divide pelo número de horas que você produz, né? Não é o número de horas que você trabalha no mês, é o número de horas que você produz, né? Se você trabalha, digamos, 22 dias por mês, 10 horas por dia, 220 horas, mas se você, dessas 220 horas, você está transformando em produto apenas 5 horas por dia, ou seja, 110 horas, você vai dividir o teu Prolabore pelas 110 horas, porque as outras horas que você está trabalhando, você não está convertendo em produto, você está sendo despesa e não custo, que é uma diferença, depois a gente entra mais nessa nomenclatura, tá? Então, pessoal que está só atualizando todo mundo, esse é o Marcenaria na Ponta do Lápis, um programa que a gente leva toda segunda-feira pelo Instagram e pelo YouTube, Paulinha Dutra e eu, né, para a gente trazer informação sobre como fazer o seu orçamento de maneira correta, né, o que levar em conta. As novidades que nós temos hoje nós estamos pelo Instagram, que já fazíamos toda semana, e agora também pelo YouTube, e quem quiser colocar as perguntas, pessoal, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, está convidado, né? Deixa eu ver aqui. E outra coisa importante também, quem quiser participar ao vivo, tá? Se você quiser participar ao vivo conosco, basta dizer, quero participar ao vivo. Você pode entrar agora com a gente, ou você pode mandar uma mensagem para a gente no próximo Marcenaria na Ponta do Lápis. Você entra conosco, tá? Para a gente pegar, fazer um orçamento ao vivo, estudar o caso da sua empresa ao vivo. Você pode chamar de empresa X, se você quer, se você tem algum problema em falar da situação da sua empresa, dos seus números, se é alguma coisa sensível, não tem problema, né? Mas, perdão, Paulinho entrou, vamos ver aqui. A gente tem problema aqui com a internet, né? O pessoal que está acenando aqui, eu tento acenar de volta e não o meu Instagram aqui, ou o celular, não sei, eu fico clicando e ele não entra, né? Eu vi você falando do ao vivo aí, eu vou complementar que o povo está com vergonha de entrar no ao vivo aí. Gente, eu saí de novo para resolver o áudio, mas pelo jeito não resolveu. Então, diga, Paulinho. A ideia aqui do Marcenaria na Ponta do Lápis, né, Fernando? Deixar claro, é ajudar as marcenarias. Então, a sua dificuldade pode ser a dificuldade de muitos. Então, vamos falar sobre isso. Traga um projeto, traga uma dúvida para a gente esclarecer para todo mundo, na verdade. Porque quando a gente ajuda o nosso amigo, o nosso parceiro, a marcenaria, que é nosso concorrente, a gente está ajudando o mercado. Então, a ideia da Marcenaria no Lápis é essa. Então, vamos se ajudar, vamos expor as dúvidas. Pessoal, se nós marceneiros não cuidarmos de nós, ninguém vai cuidar, tá? Não tem ninguém para cuidar da gente a não ser nós mesmos. Ou a gente aprende para trabalhar junto e melhorar a situação de todo mundo, ou vai continuar essa corrida de rato, tá? Todo mundo levando a classe, ou a boa parte levando a classe para o buraco, porque está cobrando errado. Você está prejudicando todo mundo quando você faz isso. É importantíssimo a gente, como classe, como marceneiro, né, pensar nisso e agir de forma correta. Precisa estudar, precisa aprender, precisa fazer as coisas da maneira correta, senão vai ficar muito complicado. As perguntas eu só vou complementar. Ontem eu estava vendo um grupo de marcenaria e aí o pessoal discute bastante sobre precificação. E assim,
Gente, não é um milagroso o valor, você tem que sentar e fazer conta, entendeu? Aí tem gente que fala assim, eu cobrei 100% do material, tô 100% de lucro. Não, você só vai ter lucro depois você fechar o mês, pagar todas as contas e sobrar alguma coisa ali, aquilo é seu lucro. Então, Sim. Se você fizer um projeto no mês e não fizer mais nada, você não lucrou nada. Muito pelo contrário, você vai estar em déficit com a empresa. Dependendo de como foi esse projeto, né, Paulinho? Vai que foi um projeto que você faturou 200 mil em 2 dias. Né? Sim. Não, mas eu digo um projeto assim, que você fez uma normal. semana, uma coisa normal, né? Você não produziu Sim. um mês inteiro. Então, quer dizer, aquilo não é 100% de lucro. Não dá para sair gastando esse dinheiro, né? Outra coisa importante, pessoal, antes da gente continuar respondendo as perguntas, né? Tem gente que fala assim, esse é um assunto muito pessoal. Como a Paulinha disse, não é pessoal nada. Isso é matemática. São 4 operações e não precisa mais do que isso. Não tem raiz quadrada, não tem logaritmo, não tem nada disso. 4 operações e você tem a vida da sua empresa na mão. Precisa saber fazer. Então, o que nós estamos fazendo? Trazendo informação sobre esse assunto. Outra pergunta, Paulinho, vamos ver aqui. Pessoal, essas perguntas foram feitas... a gente colocou, né, um questionário, as pessoas foram fazendo perguntas. A imensa maioria das perguntas, custo da mão de obra. Tá? Então, a gente falou sobre isso. Não, então, você tem 3 casos. A sua mão de obra, então, pega o seu prolabore, estabelece o seu prolabore, divide pelas horas que você trabalha no mês, aí você tem o custo da sua mão de obra. Quando é empregado, você precisa levar em conta o salário, fundo de garantia, 13º, férias, multa sobre fundo de garantia, INSS, juntar tudo isso, saber fazer as contas corretas, porque um empregado, normalmente, né, dependendo do tipo da empresa, ele custa o dobro do que é o salário. Tá? Quando a gente faz essas contas, dá um valor bem alto. Né? Tô ouvindo retorno meu, Paulinho. Hoje a gente está ecoando. Tá? Vamos ver o que tem mais aqui de pergunta, calcular a mão de obra. Os imprevistos que geram os custos adicionais com a mão de obra e o material. Né? Como levar em conta isso? Então, você calculou um determinado volume de material, você calculou um determinado volume de mão de obra, de horas de trabalho, e aí gastou mais do que o previsto. Quem perguntou isso foi o Jonatas e Manuelos. Acho que é esse o nome. Diga lá, Paulinho. O que a gente não faz é anotar quando a gente erra, né? Então, assim, a gente tem o costume de fazer o orçamento da marcenaria e pensar no melhor cenário. Vou trabalhar 8 horas por dia, nada vai dar errado, a parede do cliente vai estar retinha, eu vou chegar lá, é uma vez de banheiro, rapidinho, chego lá e pum. Não, aí você vai lá, tem um cano que você tem que fazer o recorte, aí você tem que medir, recortar, colocar. Então, assim, quando a gente for fazer o orçamento, tem que já analisar os problemas que podem dar, né? A gente não tem controle de imprevistos, muitas vezes, mas a gente não pode olhar o cálculo como se a gente fosse o melhor cenário. Você tem que olhar o cálculo como se fosse o pior cenário, né? Então, se o prédio demorar 2 horas para entrar, se o cliente tem que fazer recorte dentro do cliente, então tudo isso a gente tem que pensar antes de fazer o orçamento. E imprevistos acontecem, o que você precisa fazer é anotar para que no próximo você conste isso e esteja preparado para esse tipo de imprevisto. Principalmente quando a gente está no começo, né, Fernanda? A gente erra bastante. Sim. Mas normalmente a gente erra uma vez só e depois a gente vai aprendendo com as lições, né? Então, a gente precisa ter o controle desse tempo que a gente demora para executar as coisas. Tá. Paulinha, a Evelyn está dando uma dica aqui para você zerar o áudio do seu YouTube. Tá? Pode ser que ele esteja dando um retorno. Dando retorno? Tá? Isso, no áudio do YouTube. Vamos lá. Ok? Muito bem. Então, isso que a Paulinha falou, pessoal, importantíssimo. O que acontece? Tem gente que quer ver um ótimo resultado do negócio e faz esse ótimo resultado não na vida real, mas no planejado. Imagina um cenário lindo, o céu azul, os passarinhos cantando, as flores desabrochando, tá? Não tem nada imprevisto, não fura um pneu, a gente entra pela portaria de um condomínio em 2 minutos,
Não adianta, não é assim a vida real. Você precisa levar as coisas como elas são de verdade. E tudo que você não levar em conta, tá? Que você não planejar, que você não incluir nos teus custos, sabe de onde vão sair? Vão sair do teu lucro, tá? É simples assim. Planejou mal ou não planejou, tá? O que vai acontecer é que esses custos vão vir para pegar você. Simples assim, tá? Não tem brincadeira com matemática. Matemática aí, com a vida real, é pai e bola, né? Você não Não planejou leva direitinho, não leva desaforo. Número não tem desaforo. É pai e bola, a conta chega, o boleto bate, né? Então, tem que fazer um orçamento realista. Não adianta tentar se enganar, tá? Mentir para si mesmo é a pior mentira, né? Uma pergunta E a aqui do gente, e Henrique. a gente se engana com isso. Fala, não, isso aí eu faço rapidinho. Pra você ter uma ideia, eu finalizei um projeto sábado e eu falei, 2 horas eu limpo tudo e finalizo. Não, demorei 4. Por quê? Porque, na verdade, você é detalhista, você vai no negócio, aí você vai ajustar uma porta, você vai... Então, tem que prever que você vai demorar um pouco mais do que seu otimismo. Sim. O Henrique Tonzá fazendo a pergunta. Como inserir o valor artístico de uma peça decorativa ou exclusiva? Paulinha, o que você acha disso? Olha, eu vou dar minha opinião pessoal. Você tem que ver seu público, né? Como que seu público enxerga seu lado artístico, né? Quem que paga por esse lado artístico? Que tipo de trabalho artístico? É mais do mesmo ou é realmente uma coisa diferenciada? Aí, como eu trabalho muito mais com projeto em MDF, Fernando, você com muito mais peças exclusivas, eu vou jogar essa bola para você. Essa é a minha opinião pessoal. Opa, Então, assim, mas vamos... aonde está seu público, né? E qual tipo de projeto está fazendo, qual o diferencial do seu projeto? Porque isso não tem preço. Se eu fazer uma coisa muito exclusiva e falar que custa 100 mil, é o meu preço. Agora tem que ver se alguém vai pagar por isso. Justamente. O que acontece? Uma coisa são os gastos que efetivamente você tem. Aquilo que sai efetivamente do seu bolso, né? Quando você está executando um projeto, tá? A outra coisa uma coisa então é gasto e o preço. A outra coisa é o valor, né? O preço, ele pode ser influenciado pelo valor que o mercado dá a você, né? Se você é uma pessoa conhecida, se você formou uma reputação, se você tem um trabalho de vários anos, se esse trabalho é original, é bonito, etc., a sua taxa hora sobe, a sua margem de lucro sobe, né? Então, o valor artístico ele é incluído, né, incluso no preço dessa forma, aumentando a margem de lucro, aumentando a sua taxa hora, né? Mas como a Paulinha falou, né, preciso que o mercado reconheça esse valor, porque senão você vai colocar o preço lá e o mercado não vai pagar. Se ele não achar que vale, ele não paga. Simples assim, né? Por exemplo, eu vou fazer um banco que a pessoa pega o projeto da internet e qualquer um, entre aspas, né, executa. Eu não vou ter um valor artístico disso, né? Não foi uma coisa exclusiva minha. O meu público, ele vai pesquisar coisas iguais e vai ver outro preço. Se ele não enxergar a minha mão de obra, eu como um artista, ele não vai pagar o valor, né? Então, tem que estudar o mercado e saber aonde a sua parte artística se encontra dentro disso. Esse exemplo da Paulinha com o Pinterest é matador, né? Você põe uma peça lá, fiz aqui uma cadeira, 20 mil. Aí o cara vai lá no Pinterest 15 pessoas diferentes com a mesma cadeira, cobrando R$500, R$800, né? Não vai vender, não vai vender. As pessoas fazem comparação, ainda mais com a internet hoje em dia, né? Informação. Outra pergunta que nós recebemos e assim, aqui. né, Fernando? Eu vou, antes de você, só para fechar esse assunto rapidinho, se você também faz uma coisa que você gasta-se muito para produzir, muito mais do que outros estão vendendo, então aquele produto não é para você vender, não é para você trabalhar em cima dele. Sim. Ele está falando para você, olha, não, isso aqui você não vai ganhar dinheiro, porque tem gente que faz mais barato. Às vezes a pessoa tem mais máquina, mais funcionários, então ele produz numa hora muito mais rápida do que você. O cara tem, por exemplo, a máquina CN, enquanto você está fazendo manual, e o mercado não quer saber, na imensa maioria dos casos, não quer saber se é produzido manualmente ou através de uma máquina CN. Então, não vai pagar, né? Exato. Vamos ver aqui. Art Palette falando, como levar em conta a quantidade de material utilizado, madeiras, lixas, verniz, entre outros. Diga lá, Paulinho.
Planejamento, né? Você precisa planejar. Eu sei que madeira, apesar de eu não trabalhar muito com madeira maciça, você tem muita perda de material, né? Então, precisa ser calculado sobre isso, porque dependendo do projeto que você for fazer, você vai perder muito material. Dependendo do estado que está essa madeira, você vai lixar muito mais, você vai ter que trabalhar muito mais em cima, né? Sim, essa parte de madeira maciça, né, que assim, eu fiz a imensíssima maioria dos projetos que eu fiz foram em madeira maciça, né? Quando a gente vai fazer uma peça de madeira, você tem as dimensões das peças e você tem as pranchas de onde elas vêm. A gente sempre calcula o volume de material pela prancha utilizada para fazer uma peça e não pelo volume líquido, pelas dimensões líquidas da peça. Com relação, você citou lixas e vernizes aqui, Art Palette, o que acontece? Você pode fazer isso de duas formas. Existem itens que a gente chama de consumíveis, por exemplo, né, no caso de lixas e tal, você não fica levando em conta para cada projeto. Você vê o seu gasto mensal com esse tipo de material e você rateia pelas suas horas. Então, digamos, eu gasto R$200 de lixa por mês. E se você trabalha 200 horas, você vai colocar R$200 dividido por 200 horas, R$1 a mais todo mês, né, nas suas horas, para você pagar as lixas, né, que você tem que pagar, né? Tá, já vi. Tá. Pessoal, a Paulinha caiu aqui, a internet lá dela, de vez em quando dá problema, ela caiu aqui no Instagram, está entrando de novo, vamos lá. Então, nossas desculpas aí por esse funcionamento da internet, a gente já está vendo como melhorar. Aí, Paulinho, voltamos, né? Então, outra pergunta. Então, esses itens, os itens que a gente consome num projeto, pessoal, aquilo que você consegue apropriar no projeto facilmente, ou seja, vou fazer um móvel de MDF, vou fazer um móvel de madeira, você consegue quantificar exatamente aquilo que você vai gastar, inclusive com as perdas. Isso é possível você planejar bem próximo do real, tá? Bem próximo do real. Agora, você não fica num projeto, por exemplo, pegando cada lixa que você vai usar e apontando, gastei uma lixa, inclusive porque uma lixa você usa em mais de um projeto. Você usa a lixa, dá uma olhada nela, opa, dá para aproveitar para outro projeto. Então, nesse caso, itens como esse, lixa, parafuso, citaram aí verniz. Se não é um verniz que você consegue apropriar especificamente para um projeto, você vai usar para aquele projeto, para outro, né, para não um outro e tal, né? O que você vai fazer? Pega o total de gastos no mês com esses itens, soma e divide pelas horas trabalhadas. E aí você tem uma parte do teu custo para você compensar, né, ou pagar esses materiais, né? Então, assim que você leva em conta essa classe de itens. Ok? Vamos ver o que nós temos mais aqui de pergunta. Tem uma boa aqui. O Diego Figo 25, calcular o tempo necessário para executar um projeto novo que nunca fiz antes. Diga lá, Paulinha, qual é a tua visão sobre isso? Primeiro, eu divido, quando eu pego um projeto assim, eu divido por partes parecidas com o que eu já fiz e tempo de execução. E aí você vê a dificuldade que você vai ter de fazer isso. Então, uma coisa que você não fez, você vai levar mais tempo para fazer. Óbvio. Só que, por exemplo, assim, aqui tem uma gaveta, aqui tem um negócio curvo. Então, você vai colocando dentro do projeto partes de que você já realizou para determinar esse tempo de execução. Perfeito. A Paulinha citou, né, pessoal, importantíssimo, use a sua experiência, tá? Sua experiência passada para você saber quanto tempo você leva para você executar uma operação. Se você nunca fez aquilo, veja operações padrão que você já tenha feito. Então, por exemplo, uma furação que você já tenha feito, um corte que você já tenha feito parecido, decomponha essas peças em operações básicas para você poder saber quanto tempo você vai gastar para você poder calcular o custo corretamente, né? E aí é uma coisa importante, né, Fernando? Começar a anotar o tempo de produção das coisas. Sim. Porque
Porque o que a gente vende? Tempo e conhecimento. Porque a Sim. gente não faz MDF, a gente não faz a corrediça, a gente compra, introduz o nosso conhecimento e o nosso tempo para fazer aquilo virar um móvel, né? Uma coisa só. Então, precisa saber qual que é a sua capacidade de produzir, né? Então, anota, porque a gente não lembra de tudo. Então, fiz um Sim. guarda-roupa. Entre cortar, fitar, montar, instalar, de 2 portas desse tamanho para esse tamanho, levei X dias. Anota. É sua referência para o próximo. Sim, sim. Quanto mais você anotar, quanto mais você estudar os seus dados, né, e souber quanto tempo você gasta, mais próximo da realidade você vai ter o seu orçamento. E outra coisa também, anotar. Você anotar o planejado e anotar o real, como a Paulinha falou. Quando anota, você está anotando o real, mas depois compara com o planejado. Isso vai afinar ao longo do tempo o teu conhecimento para você fazer estimativa de tempo de produção, né? E aí você vai ver que, por exemplo, se você está numa casa, se você está num apartamento, se o cliente mora ou não, isso tudo influencia no seu tempo de execução. Sim, né? O que a Paulinha falou. Uma coisa é você estar numa casa com portas amplas, facilidade de passar. A outra, você tem que ficar carregando peça para o 15º andar, no elevador apertado, tendo que fazer curvinha. Tudo isso é tempo e tudo isso custa, né? Custa para a gente. Sim, a gente deu orçamento, acabou, né? A F Studio Marcenaria. Como se comportar frente ao possível cliente indicado a você para se precificar uma mesa de home office com altura, largura, profundidade já determinadas pelo cliente? Vamos lá, Paulinho. Deixa eu só pegar como se comportar. Bom, primeiro que não é o cliente que tem que dar a forma que você vai orçar o seu produto. Você tem que ter um método de orçamento. Quando o cliente me fala assim, não, mas é isso, por isso, eu tenho o hábito de desenhar e saber o real material que eu vou usar. Né? Então, assim, é o seu método de orçar e não que o cliente estabeleceu, porque ele ele quer o mais barato, o mais rápido. Ele quer te mandar altura, largura e profundidade, e você fala para ele assim, custa X. E não é a realidade, né? Precisa ter reforço a mesa, vai ter gaveta a mesa, não vai ter, precisa ter pezinho, como vai ser essa estrutura interna? Então, assim, são várias perguntas que a gente tem que fazer. Então, não é o cliente que determina a forma que você vai orçar, né? Sim, e já aconteceu várias vezes da pessoa me manda assim, qual é o orçamento, por exemplo, que nem esse que a Paulinha falou. O cara fala, é uma mesa, é tanto de largura, altura e comprimento. Aí eu começo a perguntar para o cliente, né? Você tem um projeto ou uma foto dessa mesa? Essa mesa vai ser instalada em que lugar? Tá? É um condomínio, tem portaria, né? Que tipo de uso essa mesa vai ter? Então, você não pode simplesmente, com 3 medidas, fornecer um orçamento. Isso é completamente fora da realidade. Tá? É pedir para ou não conseguir o serviço ou tomar prejuízo. Tem que fazer um levantamento decente quando vai atender um cliente. Né? E os clientes de marcenaria estão mal acostumados, né? De passar por metro quadrado, ou do cara ir lá no olho e dar o valor, e não é isso, né? A gente não pode mais permitir que o mercado seja assim, porque tá todo mundo perdendo, gente. Sim. Esse projeto Marcenaria na Ponta do Lápis, quero até agradecer a todo mundo que está aí 7h30 da manhã na segunda-feira com a gente falando sobre isso, é exatamente para a gente se reeducar, porque a gente precisa reeducar o nosso cliente também, né? Aí existem muitas diferenças de preço no mercado, mas o porquê que o seu custa 10 e o do cara custa 5 ou 3, tem diferença. E se a gente não especificar, não perguntar para o cliente, não mostrar o interesse para o cliente, é só preço, a gente vai ser mais um que ele está olhando só preço. Sim, né? É fundamental, pessoal, fundamental explicar o que você está orçando, por que você está orçando, né? E fazer essas contas de forma correta, senão não tem futuro. Seu negócio vai quebrar e você vai levar os seus colegas junto com você, se você estiver calculando o preço errado. Né? Nós temos mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Não vi. Eu não. Apareceu alguma coisa na minha tela aqui. Só um minutinho. Perguntaram aqui sobre a nossa planilha. Quando que vai sair nossa planilha? Eita, está quase, pessoal. É que a gente está tomando um monte de cuidado, né? Importantíssimo para sair o produto como todo mundo merece. Né? Qual é a pergunta?
Agora, eu acho que o custo de uma marcenaria que lida com MDF é diferente de quem lida com madeira real, né? Bem, os princípios para você fazer cálculo de orçamento são os mesmos, pessoal. Aliás, o que a gente está ensinando, se você resolver começar a fazer brigadeiro, calça jeans, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Os princípios são os mesmos, né? É importante a gente colocar, né, Fernando? Não é um método nosso, não foi a gente que inventou. Sim. A gente está traduzindo o que é o administrativo para o marceneirês, para a gente colocar dentro da nossa realidade os cálculos. Mas é um cálculo que serve para qualquer negócio. Qualquer negócio, qualquer negócio. O Sérgio Lima. Tive uma encomenda que o cliente é engenheiro, é acostumado a alçar obras em peso de aço e queria que eu fizesse a mesma coisa com madeira. Bem, a experiência dele serve para a experiência dele, serve para a vida dele, né? Não dá para vender marcenaria a peso do coisa. Olha, eu não conheço uma obra que o povo calcula o tempo de execução da forma correta, viu? Acho que todos os clientes que eu entro, a obra está atrasadíssima. Então, talvez esse método não funcione. O Renato Oliveira dizendo, é um assunto bom, mas infelizmente é um túnel sem luz. Um cara na minha cidade que fecha um serviço de 10 mil para ganhar R$500 é louco. Renato, vamos lá. Se esse túnel estava sem luz, nós estamos aqui com a pretensão de trazer luz para iluminar o túnel inteiro. É isso que a gente está fazendo, tá? Hoje em dia, só não tem informação quem não quer, tá? A gente está aqui trazendo informação, tá? Sem soar arrogante, pelo amor de Deus, de forma alguma, tá? Mas nós estamos... A gente sabe das dificuldades que a nossa classe atravessa. Se não tiver informação, não tem empresa que sobreviva, tá? O que a gente está fazendo é uma coisa com dois propósitos. Nós temos um propósito comercial, que é vender o nosso produto, vender o nosso conhecimento para vocês, mas esse produto é uma ferramenta para levar ou para implementar um propósito muito maior, que é fazer com que nós, marceneiros, tenhamos uma situação melhor do que a gente tem hoje, tá? Um marceneiro que faz um cálculo errado prejudica toda a categoria, puxa todo mundo para baixo. Isso não pode continuar acontecendo. E aí, para você não entrar nessa onda, né, você precisa entender quanto custa o seu negócio. Se para o cara fazer um projeto que ele demora 5 dias para executar e ele ganhar R$500, tá bom? Ganhar R$100 por dia, quanto tempo ele vai sobreviver fazendo isso? Qual que vai ser a capacidade dele produzir? Então, assim, quando você entende o preço do seu negócio, você tem o não. Não, por esse valor, faça com fulano, eu não vou executar. Então, a gente precisa aprender a dizer não, essa aqui é a verdade. Por esse preço, eu não trabalho. Eu não trabalho de graça. Inclusive, Paulinha, tem aqui um comentário, Gildo Oliveira Souza, no YouTube. Um termo muito usado no momento do orçamento é alguém faz igualzinho por X. Tá bom, então deixa fazer, né? Perfeito. Deixa fazer. O problema é que alguém faz igualzinho por X, tem um monte de alguéms aí que estão fazendo com prejuízo, tá? E levando toda a classe para baixo, prejudicando todo mundo, né? E aí a importância de você saber explicar como funciona a sua marcenaria. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo um projeto e aí a cliente foi nessa ideia de vou fechar onde está mais barato. Então, parte do projeto que eu estava com o melhor preço, ela fechou comigo. E parte do projeto, que era outra marcenaria, ela fechou com outra marcenaria. E ok, perguntou se eu cobri o preço, eu falei, não. É X que custa. Mas se eu perdi o tempo para fazer o orçamento, eu sei quanto custa. Eu não estou te chutando para a gente negociar preços absurdos. E aí, eu executei a minha parte e a outra marcenaria a outra. Gente, vocês vão entender quem trabalha com MDF. Eu fiz a caixa em branco, era um tamponamento de 30, então porta, né, embutida com tamponamento de 30, porta de 18, tudo especificado conforme arquiteto. A outra marcenaria coloca a régua lateral, então o lateral interno do móvel, o colorido não é branco. A pessoa fez a porta externa e não embutida, por quê? Porque senão ela ia ter que colocar o amadeirado também na volta do tamponamento. A porta de 15 com puxador de 15 é a mesma coisa? Desculpa, não é a mesma coisa. Não né? É a mesma coisa. Então, assim, são materiais diferentes, estrutura de trabalho diferente. Usei, obviamente, muito mais material porque eu estava seguindo um projeto de arquiteto. Quer dizer, a hora que o arquiteto vê, ele vai ver uma coisa e vai ver uma execução da outra marcenaria de outra forma. Quer dizer, não é igual.
Então, explique Não para o são seu o mesmo cliente produto. qual é o seu diferencial. Não é o mesmo produto. Para muita gente vai olhar, é tudo armário com porta. Então, o que você vai explicar para o seu cliente? Referente a isso, espessura de porta, tamponamento, como é que é a caixaria, que tipo de ferragem você usa. Então, não é igual. Gente, falar que é igual, não é. Porta com amortecedor, a pessoa faz sem. Eu orço com articulador, a pessoa fez com pistão. Então, assim, não é igual. Só que o cliente não tem obrigação de saber a diferença. Quem tem a obrigação de explicar somos nós. Justamente, a gente tem que explicar para o cliente o produto que a gente está entregando para que ele possa comparar e pedir a mesma coisa, né? O que acontece? O cara vira, dá um orçamento e não dá informação nenhuma, é tanto, né? E não diz o que ele está fazendo lá, um monte de coisa com qualidade inferior, né? E aí, nesse projeto, eu ainda falei assim para ele, viu, pega o nome, a marca, a loja que a pessoa compra o puxador, que eu vou comprar igual, para a gente não ter problema de diferença, né? Aí, quando ela me mandou a marca e a espessura, eu falei, mas calma aí, tá diferente do que tá no projeto, né? Então, já aí a gente já percebeu que estava diferente. E o preço muda, claro. Sim, sem dúvida alguma. Então, pessoal, o que acontece? Nós, como marceneiros, nós precisamos trabalhar juntos, tá? De novo, a gente tem um propósito comercial que é vender a ferramenta que nós desenvolvemos, mas essa ferramenta, ela é um meio de traduzir um conhecimento, tá? E o que a gente está fazendo com essas sessões toda segunda-feira, 7 da manhã, né, tirando a turma da cama, né, ou interrompendo o café, etc., é levar informação, é levar conhecimento para que a gente possa, todo mundo possa calcular corretamente, tá? E reforçando o convite, você quer fazer um cálculo de um projeto ao vivo ou tirar dúvida ao vivo, entra com a gente, tá? Se quiser entrar hoje, é só pedir. Ah, não, quero entrar semana que vem, quero reunir os dados. Vai ser pelo Instagram e pelo YouTube, dá para fazer com os dois. Dá para a gente colocar a pessoa ao vivo no Instagram e no YouTube, tá? Aqui conosco, calculando o projeto ao vivo, tá? Não fiquem tímidos, certo? Vai ser um prazer e vai ser um serviço para a classe, para todos nós marceneiros, tá? Trazer a realidade, mostrar como é que faz, né? A cada semana, se não tiver pergunta, a gente vai estar trazendo um tema, falando de um determinado tema. Por exemplo, nós vamos falar de depreciação de máquina, nós vamos falar de manutenção, nós vamos falar de mão de obra, né? Com frequência vai estar aqui conosco o nosso advogado, o Henrique, né, para responder sobre leis, para que a gente não tenha problema nenhum, que a nossa operação seja legal e não tenha que pagar multa, não tem nada disso que só prejudique o nosso negócio, tá? Então, nós vamos estar aqui toda segunda-feira, marcenaria na ponta do lápis, né? Os alfaces, né, Paulinho? Os flepetes. Viu? Aí, ontem eu estava lendo uma coisa também que você falou da advogada que eu achei interessante. O cliente deu o dinheiro do projeto e aí o cliente separou no meio do caminho e desistiu. E aí o cara tinha feito uma parte do móvel e aí ele pediu o dinheiro para o marceneiro de volta. E aí o que acontece? O cara não fez contrato. Obviamente, o marceneiro gastou o dinheiro e não tem para devolver. Sim. Então, como lidar com isso? Né? Então, o nosso advogado vai estar aí para ajudar a gente nessas questões, né? Que acontecem no dia a dia. Então, a gente tem que estar preparado. A gente precisa, Fernando, e todo mundo que está ouvindo, tratar a empresa como uma empresa. Né? Se a gente quer ser respeitado dentro do mercado como um negócio, como um profissional, a gente precisa ser profissional de dentro para fora. Sim, né? Em tudo. Em tudo. Aqui, uns comentários aqui no YouTube, pessoal. Gildo Oliveira, recentemente fui surpreendido por um cálculo, disse o preço, ele achou caro. Quando fiz o cálculo, eu estava levando um prejuízo trabalhando a R$100 por dia. R$100 por dia. Né? Quer dizer... Aí se fura o pneu, você já pagou para trabalhar. Né? Pronto. Marco Aurélio Júnior, precisamos trazer para a nossa classe da marcenaria como grandes empresas se mantêm no mercado. Temos que valorizar o trabalho e o tempo gasto nesse trabalho. Sim, e para fazer isso a gente precisa de informação, precisa estudar, precisa aprender. Né? O Alisson Santos, mas o Código de Defesa do Consumidor já diz que um produto, quando vendido, tem que ter todas as especificações técnicas. Quantas pessoas, vamos lá, colegas que estão nos assistindo, né? Na real, quantos de vocês passam a especificação completa do produto para o cliente? Vamos lá, né? Nada de mimimi, vamos ser sinceros, né?
Na real. E aí, para o cliente é igualzinho, porque se eu mando assim, ó, guarda-roupa com 2 portas de correr, 4 gavetas. E aí o outro manda guarda-roupa com 2 portas de correr e 4 gavetas. Para o cliente, é a mesma coisa. Sim, mas dizer, olha, a corrediça é de 30 quilos, 50 quilos, sei lá, né? O amortecedor... A espessura, tudo, o puxador é de né? alumínio, é de plástico, E assim é fechado em cima, né? Embutido, não, porque tem gente que faz o armário mais barato, mas não faz fechamento, gente. E o que demora aí? Eu tenho certeza que quem trabalha com MDF vai falar, acabamento é o que mais demora. Montar é rapidinho, vai lá. E agora, ver plumo, ver esquadro, regular porta, é isso que demora para fazer. Sim. O André Laut. Fernando, você já tomou prejuízo com madeira móvel por rachar ou empenar depois de entregue? Tá. André, não, porque eu tomo um cuidado desgraçado na hora de comprar matéria-prima e de manusear a matéria-prima. Tá? Madeira não é... MDF é menos sensível, embora possa sofrer problema também de empenamento, tá? Mas não tomei prejuízo porque madeira a gente precisa saber tratar a madeira, escolher madeira, como é que você armazena, tem uma série de cuidados. Por isso que eu não tomei prejuízo, porque senão, com certeza, teria problema. Deixa eu ver aqui. A madeira, nesse sentido, é muito mais sensível, né? O MDF pega fungozinho, o MDF molha, o MDF dá cupim, tem que tomar os mesmos cuidados. E aí é o cuidado do cliente também, né? Então, sua garantia, você vai dar garantia desde que não seja mau uso do cliente. Sim. Precisa explicar também, pessoal, como usar o produto, tá? Você precisa dizer para o seu cliente como é que... Criança subindo em cima de móvel, né, Paulinho? Usando o móvel de rampa. Vamos ver aqui. Exato. E aí não há corrediça que aguente usar a gaveta como escada. Sim. Vamos ver a não ser que seja uma ferradinha específica, gente, porque existem corrediças para 100 quilos, só que aí é um outro preço, é um outro... Mas existem. Então, depende do que o cliente for usar, precisa ser especificado. Tá. Então, aqui, ó, nós temos um amigo nosso, Sandro Moreno. Se verde já são bons, imagina essa turma madura. Muito bom. Vamos lá. Sandro, nós estamos verde só por fora, viu? Por dentro está madurinho, pode ter certeza. Né? A gente adotou a cor verde, pessoal, porque verde é sinal de positivo, não está no vermelho, está verde. Né? Por isso que a gente está de verde. Né? Bom dia, João Pedim. Prazer você estar aqui. Opa, o Sérgio Lima, teremos essa maravilha de bate-papo. Sérgio, obrigado por chamar de maravilha, muito obrigado. Toda segunda nesse horário, resposta sim, tá? Já temos toda segunda às 7. Essa é a nossa quarta live, Paulinho, é isso? Quarta, quinta? Ou quarta ou quinta live já, as outras estão gravadas no Instagram, tá? Começamos no dia 24 de outubro, então essa é a nossa quarta live, né? Bugre Woods. No site é mais barato, é uma falácia clássica. Bem, se o cara diz no site é mais barato, né, vai lá e compra no site. E se você está tentando concorrer com o site, verifique se você tem estrutura de custo para concorrer com o site. Porque, de repente, você não tem, você tem que fazer outra coisa. Não, e a gente não pode reclamar, né? Vamos combinar. Como consumidor, você vai comprar um tênis na loja. E aí, você vai comprar, você vê na internet mais barato. Onde você compra? Opa! Na internet, que é o mesmo produto. Agora, o produto da internet não é o mesmo feito como planejado. Então, o cliente precisa ver essa diferença. Às vezes é MDP com aglomerado, fundo de 2 milímetros, corrediça de plástico, puxador de plástico. Então, não é a mesma coisa. Mas o cliente não vai enxergar a diferença. A gente que tem que explicar. E também, se é um cliente que tem um bolso para comprar um móvel pronto de internet, gente, esse cliente não é seu cliente. Sim. Ele é um cliente da internet. É um cliente da internet. O AFS Studio. Eu vivi a situação recentemente. Meu custo total, somente de material, foi de 3.700. A cliente fechou com outra marcenaria o mesmo trabalho por 2.800. Não é o mesmo trabalho, não pode ser. Né? Se é 3.700 de material, ela fechou por 2.800, né? Ou então a calculadora do cara estava com a bateria ruim. Né? Não é que possível. Aconteceu comigo. Né? Bom, primeiro que eu fui nessa de ir no mais barato e não recebi, até hoje estou esperando os meus móveis, mas
às vezes a pessoa calculou de forma errada, ou vai fazer assim, só moldura embaixo da pia, não tem lateral, não tem fundo, não tem nada, a puxadora é de plástico. Então, assim, o que ela está comprando por 2.700? E às vezes o cara só precisa da grana ali e nem vai entregar nada. É um risco do cliente também. Não tem, pessoal, não tem mágica em matemática. Não tem mágica em matemática, né? Conta é conta, não admite desaforo, acabou. Né? E que tá caro para todo mundo, né, Fernando? Teve um comentário também que foi referente ao preço, né? Sim. O preço que tá né? Como que a gente vai lidar com isso? Mas tá caro para todo mundo. Então, se subiu para mim, subiu para todos os meus concorrentes aqui na cidade. Então, o preço para todo mundo subiu. O material está subindo para todo mundo, né? O que acontece, você precisa ter a tua operação a mais eficiente possível, comprar com os melhores preços, gastar o tempo que você planejou ou menos, né? Tem que, né? Como a Paulinha sempre fala, nós estamos vendendo conhecimento e tempo, né? Isso é fundamental. Vamos ver aqui, só um minutinho. Mais alguma vez? Para quem está chegando. Pessoal, para quem está chegando agora, né? Surgiu agora aí, ou no Instagram, no YouTube, esse é o Marcenaria na Ponta do Lápis. É um programa que é levado pela Paulinha Dutra e por mim, Fernando Belchior, toda segunda-feira, 7 da manhã. Nosso objetivo é levar informação sobre gestão de marcenaria, especialmente a parte de preço, formação de preço, que é um buraco terrível. A imensíssima maioria, a gente calcula que mais de 90% dos marceneiros calculam errado ou usam vezes 3 de material ou metro quadrado. Isso está errado e isso prejudica a nossa classe como um todo, nós temos que mudar. Então, nós estamos aqui para levar informação de qualidade. Nós temos um outro propósito, que é um propósito comercial, e toda vez que aparece um conflito de interesse, a gente externa, a gente vai vender em pouco tempo uma ferramenta para fazer essas contas rapidinho, de maneira fácil, sem erro. É isso que a gente, o propósito comercial, mas nós vamos continuar, independente de vender ou não planilha, Marcenaria na Ponta do Lápis, toda segunda-feira, às 7 da manhã. Tá? Exatamente, porque tem um propósito muito maior, né? Que é ajudar. E aí, por que a gente, na verdade, vai vender essa ferramenta, né? Porque as pessoas pediram a nossa ferramenta. Sim. A princípio, o projeto não existia isso, né? E aí as pessoas, não, mas e a necessidade? Só que não adianta a gente ter uma ferramenta e não saber usá-la. Então, Marcenaria na Ponta do Lápis é para a gente esclarecer coisas, para saber preencher corretamente um software ou alguma coisa que te ajude, uma planilha que te ajude. Senão, você vai preencher errado e não vai adiantar nada. Você está usando uma ferramenta para orçamento. É a mesma coisa que, vamos dizer o seguinte, né? Imagina que vocês estão nos assistindo agora, né? Põe você sentado na cabine de um avião e diz, voa, né? Ou então, num manche de um navio, não sei se navio é manche, né? Timão, sei lá, faz o navio andar. Sem o conhecimento de como usar, você não vai fazer aquele troço funcionar. Então, o que a gente quer levar é conhecimento e a ferramenta para fazer isso de forma rápida, sem ter que gastar tempo fazendo 30 mil contas. Né? A ferramenta faz isso para a gente. Né? Tem um comentário aqui no Instagram, Fernando, ó, sua tábua mandou aqui para a gente, ó, fiz um orçamento, cobrei um valor do cliente, achou caro e fechou com outro cliente, não gostou do serviço e queria que eu consertasse. O que devo fazer? É pessoal. Eu não ponho a mão no serviço dos outros. De jeito nenhum. Porque você vai levar muito mais tempo para fazer do que você está pensando, porque se ficou ruim, o que você não está enxergando está pior ainda. Então, eu particularmente não coloco a mão. Ou você fala para o cliente, olha, eu te cobro o mesmo valor, mas para te ajudar eu arranco esse e ponho um novo. É isso aí. Entendeu? Porque você não tem como dar garantia depois do trabalho que o cara fez, né? Não, vai dar, assumir um abacaxi desse, uma coisa mal feita, né, e tentar consertar, vai gastar um tempo. E aí ela vai querer pagar barato para você arrumar um negócio que, então, assim... Problema. Eu não faria. Eu diria, olha, eu faço um novo bem feito, né, que tenha a minha cara, que eu dou garantia. Consertar serviço mal feito de outros, sinto muito, né? Já fiz isso, viu, gente? Eu falo por pura experiência. Por trás do que você não está enxergando, está pior. Perfeito. A Evelyn está lembrando a gente aqui, pessoal, que nós tivemos uma live no dia 8/11, que está gravada. Nós entrevistamos nosso advogado, Henrique Rodrigues. Ele falou sobre contratação temporária e MEI, falou sobre acordos feitos de boca, falou sobre cliente que não paga, falou, e se um ajudante se machuca, o que faz? Então, isso está tudo lá na live, né?
É uma live extensa, porque assuntos jurídicos são complicados, né? E aí o Henrique navega por meio das leis todas, fala tudo, mas quem quiser ver, a nossa live no dia 8 de novembro está gravada no Instagram, tá? Coloca lá enquanto você está limpando a peça, montando, e vai ouvindo Isso. a live, porque é muito importante a gente conseguir se prevenir de problemas judiciais, porque quando a gente tem prejuízos, são altíssimos. Sim. Né? O JH Bispo perguntando, como prever variação dos custos de materiais? O que você faz, Paulinha, nesse caso? Nossos fornecedores geralmente avisam com antecedência sobre. Então, assim, atualmente, você faz um orçamento com o prazo de validade dele dentro do mês, ou 15 dias, ou 7 dias, dependendo de como está subindo o seu percentual aí, e você tem que colocar um percentual de risco na marcenaria e avisar o cliente, olha, dentro desse mês é esse valor. Não é que eu vou subir depois. Se atualizar o valor, eu vou atualizar o valor do seu orçamento. Sim. Então, falar a verdade para o cliente, ó, o mercado está instável, hoje o preço é esse, daqui 15 dias eu não sei, então a gente vai ter que negociar dentro disso daí. Então, assim, quando eu estou muito perto do final do mês, a nossa planilha, né, permite que a gente tenha um percentual aí de risco, e aí eu acrescento, porque na virada do mês, que geralmente está ocorrendo, então o meu cliente já está, no orçamento já consta esse valor. E se ele fechar antes de subir, eu ganho isso como uma margem de negociação. Sim. Importante, pessoal, que o seu orçamento, né, a Paulinha citou, né, que você dizer a validade do orçamento, e tem que lembrar que quando você for fazer o orçamento, que você pegar a cotação dos materiais, né, você vê também até quando a cotação que você obteve é válida, né, para não comer bola, não fornecer uma validade do teu orçamento maior do que aquela dos materiais. Senão você faz o orçamento na hora de comprar, subir o preço, e aí você vai ficar falando sozinho. Né? Ou então em casos, por exemplo, que a gente tem que se prevenir. O cliente fecha em janeiro e a casa dele era para ser julho, mas entregou em outubro para você começar a fazer. Que acontece muito. Tem gente que começa a pagar o planejado antes. Precisa estar no contrato de que se houver atraso, então você já tem que contar com esse valor futuro. E tem que estar no contrato que se houver atraso na obra e aumentar o valor, esse valor do material vai ser repassado ao cliente. Vai ser atualizado. Só que se você não colocar isso num contrato, o cliente não vai pagar diferença, porque foi o valor que ele fechou e ponto. Contrato, pessoal, e palavra é coisa séria, né? Então a gente precisa tratar com devido cuidado. O mesmo JH Bispo que falou sobre prever a variação dos custos materiais, inclusive energia elétrica. JH, se você sabe que vai ter um aumento de energia elétrica, então, como você tem os teus custos, né, os teus gastos anotados, você já computa isso, né? E na ferramenta que você usar ou no método que você usar, você já vai levar em conta esse aumento de energia elétrica. Então, quando você fornecer uma previsão, um orçamento para o cliente, isso já está computado, tá? E uma coisa legal de prestar atenção no orçamento é qual que é o prazo, porque tem cliente que fala assim, não, eu preciso urgente para semana que vem. Aí você vai ver em casa, vai entregar daqui 4 meses. Então, Sim. O orçamento futuro é um pouquinho diferente de um orçamento presente. Sim. O Ricardo Gimenez, visto que o cliente se nega a aceitar que diferença de valor muito alta é duvidosa, uma oficina criteriosa de boa reputação precisa detalhar claramente qualidade e material do serviço. Perfeitamente. Perfeito. E aí, pessoal, só para fazer um comentário que muitos de vocês vão achar esquisitos, mas o meu orçamento, eu informo para o cliente os materiais, os serviços externos, se tiver, quanto custa, e eu informo, inclusive, quanto eu vou ganhar. Tá? Eu digo lá, X horas trabalhadas a tanto. É uma política minha. Tem gente que, mas o cliente sabe quanto você vai ganhar? Sabe. O que isso muda? Né? Se ele achar que eu não mereço aquilo, ele não me contrata. Se ele achar que eu mereço, ele me contrata. Simples assim. Então, tem lá especificado todos os itens, item por item, descrição do item, quantidade, preço unitário pago. O cliente sabe tudo. Tá? A gente sabe tudo. Né? Então, mas isso aí é uma decisão que cada um né, vai tomar. O Luciano Santiago está dizendo aqui no YouTube, energia elétrica, previsão para o ano que vem, 70% inteiro. Bem, eu acho um pouco difícil 70% de aumento, né? Mas se tiver, pessoal, vamos pensar o seguinte, eu e o Paulinho, outro dia, fizemos uma simulação, né, Paulinho? Uma marcenaria com ajudante,
gasto total dela por mês, né, fora materiais, R$ 8.500. Nessa conta, acho que a energia elétrica era R$ 200, Paulinho, ou 300? 200. R$ 200. Então, se subir 70%, então de 200 subiria para 340. Você vai pegar esses 70%, ou seja, o custo da energia elétrica no gasto total, ele é um valor muito pequeno. A variação, sei lá, vai dar R$ 8.880. A variação vai dar uns 2%, tá? 2% não é desprezível, mas também não é o fim do mundo. E se a energia elétrica vai subir para você, vai subir para os outros também, né? Não tem uma conta diferente, né? A empresa de energia olha para sua cara e fala assim, eu gosto de você, eu não vou subir 70, eu vou subir só 20. Né? Ela vem e dá aquela talagada para todo mundo. Né? Então, é indiferente, né? Se é para um, e aí, é complementando, né, Fernando, quando a gente entende quanto custa nosso negócio, mais uma vez, eu sempre falo isso, mas é bom, quando a gente sabe quanto custa nosso negócio, a gente não titubeia com o cliente de quanto custa. É tanto, porque é tanto tempo de executar. Então, quando você tem certeza do valor, é muito mais fácil e muito mais direto a negociação. Agora, você faz lá, material vezes 3. Aí, fulano faz 3 mil mais barato que o seu. Aí, você vai falar, putz, será que eu calculei certo? Será que eu estou cobrando caro demais? Você não entende seus números. E aí, o que você vai fazer? Ou você vai baixar preço para pegar? Exato. Agora, quando você tem certeza, e aí você passa essa certeza para o cliente, custa tanto para eu fazer e eu vou vender por tanto, o cliente vai desconfiar daquele cara que está fazendo muito mais barato. Sim. Será que o cara sabe o que ele está fazendo? Porque você sabe o que você está fazendo. Será que ele sabe? Não, imagina você ter uma ferramenta ainda que você vira e diz assim, eu orcei 9.800, o cliente diz, não dá para deixar por 9.500, aí você chega na ferramenta, põe 9.500, a ferramenta te diz o que vai acontecer. Teu lucro vai cair para tanto. Imagina o que é trabalhar sabendo o que vai acontecer. É outro papo. Bem, exatamente. Essa live deveria ter meia hora, nós já estamos com 1 hora, né, Paulinho? Então, vamos deixar o povo em paz, né? Pessoal, todo mundo ir trabalhar. Trabalhar, que a gente tem que pagar os boletos, né? Pagar os boletos e juntar uma grana, né, para viajar, para sair com os amigos, se divertir, né? Então, deixar uma pergunta aí. Marceneiro tira férias? Responde lá pra gente. Vamos pôr lá na caixinha. Marceneiro tira férias? Perdão, eu não conheço essa palavra. Não? Repita, semana que vem, depois da live, eu vou entrar na minha férias do segundo semestre. Opa! Então, pessoal, na segunda-feira que vem, às 7 da manhã, Marcenaria na Ponta do Lápis de novo. Mandem perguntas para a gente. Pode mandar no Instagram da Paulinha, né? Pedutra, né, Paulinha? Marcenaria, né? E o nosso é Câmbio, que é a Marcenaria Fina. Não reparem, né? A memória flash aqui já não funciona mais, né? Então tem que ficar perguntando. Então, segunda-feira que vem, 7 da manhã, estamos aqui de novo para falar sobre gestão de marcenaria, especialmente a parte de orçamento, né? De preço e tal, formação de preço. E a gente vai abordar vários temas. Por exemplo, depreciação das máquinas, como é que fica, como é que você leva isso em conta, manutenção e assim por diante. E investimento, né? Investimento. Se você quiser estar conosco ao vivo, tá? Você pode entrar aqui ao vivo, a gente discute o teu problema aqui, sem mimimi, tá? Se tiver que calcular um orçamento, a gente calcula com você, tá? Não sejam tímidos, tá? O seu problema pode ser o problema de todo mundo, você vai ajudar um monte de gente, né? É isso aí, Paulinho? É isso aí. Quero agradecer a presença de todo mundo pelo Instagram, né? Que a gente já é o quarto, quinto que a gente faz pelo Instagram. Mas pelo YouTube é o primeiro, então quero agradecer a presença de todo mundo e falar, andem as perguntas, participem com a gente. Se quiser, a gente alinha antes, né, para não para entrar ao vivo e a gente já alinhado no projeto, mas é isso que ele falou. Vamos ajudar a nossa categoria, vamos se ajudar, né? Sim. Se nós não nos ajudarmos, pessoal, ninguém vai fazer isso. Tem que ser, nós na fita, mano, tá? Tem que ser a gente, né? Como diz o Nohara, é nós na serragem. Tá. Pessoal que está chegando agora, tá? Essa é a nossa, quer dizer, 4ª live, tá? As outras estão gravadas no Instagram. A partir de hoje, nós estivemos no YouTube também, vai ficar gravado, tá? E segunda-feira que vem, 7 da manhã, Marcenaria na Ponta do Lápis, Paulinha Dutra e eu aqui, para a gente falar sobre gestão em marcenaria. É isso, Paulinho? É isso. Tá bom. Pessoal, bom dia, pessoal. Até segunda. Ótimo dia. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.